A sabedoria não morre de forma súbita, como um corte abrupto na linha do tempo. Ela se esvai, lenta e silenciosamente, como a última chama de uma vela esquecida. Houve uma época em que buscá-la era um ato de nobreza e coragem, um caminho árduo que exigia paciência, humildade e entrega. Filósofos, místicos e mestres dedicavam toda uma vida para alcançar algo que não se podia medir ou ostentar, mas que se revelava na forma de um olhar sereno, de uma palavra precisa, de um silêncio eloquente. Hoje, porém, vivemos num tempo em que a pressa é soberana e o brilho rápido da informação substitui o ouro trabalhado da compreensão. É como se estivéssemos diante de um crepúsculo prolongado, no qual ainda conseguimos ver o contorno da sabedoria no horizonte, mas já sentimos o frio da noite que avança. Este crepúsculo não é apenas o apagar de um ideal, é também o nascimento de um mundo novo, mas empobrecido, onde a profundidade é trocada pela velocidade e a verdade pela conveniência. E, assim, sem percebermos, a sabedoria deixa de ser uma aspiração coletiva, para se tornar uma peça de museu, admirada à distância, mas rara de se viver. Os antigos ainda falam, mas poucos ouvem. Seus textos repousam em bibliotecas, suas ideias são citadas em discursos e manuais, mas já não se infiltram na vida como antes. Platão, Aristóteles, Confúcio, Lao Tse, nomes que outrora eram faróis no mar da ignorância, agora brilham apenas como referências acadêmicas, muitas vezes mutiladas por interpretações apressadas. Aquilo que era transmitido como uma chama de mestre para discípulo, tornou-se um arquivo em PDF, guardado entre outros tantos que nunca serão abertos. Não é que o pensamento deles tenha perdido força, é que a escuta perdeu profundidade. Quando um sábio do passado falava de virtude, silêncio ou justiça, sua voz encontrava corações treinados para a paciência. Hoje, essas mesmas palavras esbarram em mentes saturadas de notificações e em almas inquietas demais para permanecer em quietude. Há um silêncio, sim, mas não um silêncio fértil, que prepara a terra para a semente, e sim um silêncio de esquecimento, no qual a sabedoria é como uma pedra submersa no fundo de um lago. Está lá, intacta, mas distante do toque humano. Desprovidos do eco dos que nos precederam, seguimos como se descobríssemos o mundo pela primeira vez, ignorando que nos foram legados caminhos, para encontrar as pérolas do espírito. Vivemos na era da informação bruta, e ela é abundante como nunca antes. Em segundos, acessamos dados que antes levariam anos para serem reunidos. Mas, paradoxalmente, quanto mais sabemos, menos compreendemos. A sabedoria sempre exigiu filtragem, reflexão e digestão lenta. Já a informação é consumida como fast food mental, engolida sem mastigação. Números, estatísticas, fatos isolados, tudo chega aos montes, mas sem costura, sem ligação profunda com a experiência humana. É como beber água do mar, há muito líquido, mas ele não sacia, apenas aumenta a sede. A diferença entre informação e sabedoria é a mesma entre conhecer o nome de uma planta e saber cultivá-la. Na pressa para estar atualizado, deixamos de lado o tempo necessário para absorver e integrar o que aprendemos. Assim, a memória se enche de fragmentos desconexos, e a mente, cansada e dispersa, perde a capacidade de formular perguntas verdadeiras. O ruído das notícias, a avalanche de vídeos curtos, a necessidade de opinar sobre tudo, tudo isso se torna um véu que nos impede de ver o essencial. A sabedoria não se perde por falta de conteúdo, ela se perde porque o conteúdo já não encontra espaço para enraizar. E, no fundo, talvez tenhamos trocado o silêncio fértil pela distração constante, sem perceber o preço que pagaríamos. O culto ao eu tornou-se a nova religião. Não o eu profundo, que se conhece e se confronta, mas o eu superficial, moldado para ser visto e aprovado. As redes sociais transformaram a autoimagem em moeda de troca,
e a exposição, em prova de existência. Onde antes havia sede de compreender o mundo, agora fome de ser notado. A sabedoria, que sempre foi humilde e paciente, perde espaço diante do brilho efêmero da autopromoção. É mais vantajoso parecer inteligente do que realmente sê-lo, mais eficaz mostrar-se virtuoso do que cultivar a virtude. A filosofia antiga pedia ao homem que se despisse das máscaras para encontrar a verdade. O novo paradigma manda colecionar máscaras para agradar aos olhares alheios. O resultado é um eu inflado, mas frágil, incapaz de suportar silêncio ou contradição. Nesse cenário, buscar sabedoria parece quase um ato subversivo, pois exige abdicar da constante exibição e voltar-se para dentro, onde não há curtidas nem aplausos. A consequência é clara: sem mergulho interior, não há profundidade. Sem profundidade, não há raízes, e sem raízes, qualquer sopro de vento arranca o que poderia florescer. A morte da sabedoria, aqui, não é assassinato, é abandono em favor do reflexo sedutor no espelho digital. O silêncio interior, outrora companheiro inseparável da sabedoria, tornou-se uma raridade. Vivemos cercados por sons artificiais, palavras lançadas sem pausa, notificações que explodem como pequenas bombas no tecido da atenção. Mas o ruído externo é apenas o reflexo de um ruído mais profundo, o que carregamos dentro. Pensamentos agitados, preocupações constantes, listas intermináveis de tarefas e desejos, tudo se mistura em um turbilhão que impede qualquer mergulho. A sabedoria, no entanto, não nasce no tumulto. Ela é filha do recolhimento, do espaço entre um pensamento e outro, do tempo em que se permite à mente respirar. Sem esse silêncio fértil, a compreensão não amadurece, ideias ficam verdes, respostas não se completam. Hoje, até o ócio, que antes era sagrado para a reflexão, é rapidamente preenchido com distrações, como se o vazio fosse um inimigo a ser derrotado, quando na verdade é um terreno a ser cultivado. Nesse exílio do silêncio, a sabedoria perde o oxigênio que a manteria viva. Ela não grita, não reclama, apenas se afasta, esperando talvez um dia voltar a ser convidada para sentar-se conosco, no meio de um instante quieto, e soprar de novo suas verdades. No mercado das opiniões, todos são vendedores e compradores, ao mesmo tempo. As praças públicas deram lugar a plataformas digitais, onde o valor de uma ideia se mede pelo número de reações que provoca, e não pela profundidade que carrega. Nesse cenário, a opinião se torna um produto instantâneo, embalado para consumo rápido, pronto para ser esquecido, quando a próxima tendência surgir. A sabedoria, que exige ponderação e tempo, não compete bem nesse ambiente. Ela não gera o mesmo frisson imediato que uma frase polêmica ou um meme sagaz. O pensamento profundo é lento demais para o ritmo do mercado, e por isso é preterido. Pior, opiniões rasas, lançadas com confiança, passam a ter mais autoridade do que reflexões cuidadosas, pois se adaptam melhor ao espetáculo da exposição. A antiga prática de ouvir antes de falar foi substituída pelo impulso de se pronunciar antes mesmo de entender. Assim, a troca de ideias deixa de ser um encontro e vira um leilão, onde vence quem grita mais alto ou quem consegue mais atenção. Nesse ambiente, a sabedoria é como uma joia antiga perdida entre bugigangas cintilantes, invisível para quem não sabe reconhecer seu valor. A morte da sabedoria não é um crime cometido por um único culpado, é um enterro coletivo no qual todos, de alguma forma, participam. Educadores que priorizam fórmulas prontas, em vez de ensinar a pensar, governos que preferem uma população dócil a cidadãos questionadores, empresas que exploram o imediatismo para lucrar, indivíduos que escolhem o conforto da distração ao desconforto da reflexão, todos contribuem para esse funeral silencioso.
É como se cada pessoa colocasse um punhado de terra sobre o caixão, sem perceber que está sepultando algo que lhe pertence. E o mais trágico é que o mundo moderno raramente se dá conta da perda. Pelo contrário, celebra o avanço tecnológico e a liberdade de expressão como se fossem substitutos equivalentes. Mas liberdade sem discernimento é como um barco sem leme, e tecnologia sem sabedoria é uma lâmina afiada nas mãos de uma criança. Reconhecer nossa responsabilidade coletiva é doloroso, pois implica admitir que a sabedoria não foi tirada de nós à força. Nós a deixamos escapar, distraídos, ocupados demais, para perceber que ela se afastava. E, quando finalmente notarmos o vazio, talvez seja tarde para trazê-la de volta. O último sopro da sabedoria não é um evento estrondoso, mas um gesto quase imperceptível. Não há clarins nem anúncios, apenas a sensação de que algo essencial se foi. É como quando uma casa é abandonada. No início, ela mantém a forma, mas aos poucos o pó se acumula, o ar fica pesado, e o eco revela que já não há vida ali. No instante final, a sabedoria parece se curvar diante da pressa humana, aceitando com serenidade que já não há espaço para ela no banquete do mundo moderno. Talvez não desapareça por completo, mas se recolha aos poucos, refugiando-se em raros corações que ainda cultivam o silêncio, a humildade e a contemplação. Para o restante da humanidade, o vazio deixado será preenchido com ruído, velocidade e a ilusão de conhecimento. E, assim, seguiremos, orgulhosos de nossa esperteza, mas órfãos de um guia, que poderia nos ensinar a atravessar as tempestades com lucidez. Quando a sabedoria parte, o mundo não fica apenas mais tolo, ele se torna mais frágil, pois perde o alicerce invisível que sustentava suas escolhas. E o mais triste é que, sem sabedoria, talvez nem saibamos que a perdemos. Agora, resta-nos imaginar um futuro em que, apesar da morte da sabedoria no cenário coletivo, ainda haja pequenos refúgios, onde ela possa florescer. Talvez sejam conversas à beira de uma fogueira, em que 2 ou 3 se reúnem, para falar de verdades esquecidas. Talvez seja o silêncio de uma biblioteca antiga, onde um jovem curioso descobre um livro coberto de poeira e, ao abri-lo, encontra algo que desperta seu espírito. Ou, quem sabe, seja no coração de alguém que decide, contra a corrente, desacelerar, ouvir e aprender antes de falar. A sabedoria não precisa de multidões, ela precisa de terreno fértil. E cada um de nós carrega um pedaço dessa terra dentro de si. Se quisermos vê-la renascer, teremos que nos tornar guardiões de espaços silenciosos, cultivadores de perguntas honestas, viajantes dispostos a ir além das respostas fáceis. Não será tarefa simples, pois exigirá resistência ao ritmo do mundo, coragem para parecer lento ou desatualizado, e humildade para reconhecer que saber não é o mesmo que entender. Mas, se alguns poucos fizerem esse trabalho, a sabedoria poderá voltar, não como um relâmpago que ilumina todos de uma vez, mas como um fio de luz que se infiltra nas frestas, lentamente, até aquecer novamente a casa abandonada. E, quando isso acontecer, talvez descubramos que a morte da sabedoria foi, na verdade, apenas um longo sono. Obrigado pela atenção, e até a próxima!